Vamos para o terceiro tema: o desafio de educar filhos na fé cristã em um mundo novo. Nós queremos ouvir vocês. Então, refletindo sobre isso a gente acabou de falar que para manter o equilíbrio, mas esse tema ele traz assim um pouco de ansiedade, né? Porque o que eu pensei, todo pai e mãe cristã espera que a sua criação possa fazer com que os seus filhos amem e sirvam a Deus, né? A gente pensa no nosso exemplo, como o irmão falou, né? De assim, mas o exemplo vale mais que 1000 palavras. Então, esse é um ponto, né? Mas, assim, refletindo, lendo, estudando, eu cheguei à conclusão que o primordial é que não esqueçamos da graça de Deus. A graça de Deus precisa alcançar os nossos filhos, né? Através da maravilhosa do sacrifício de Jesus. E aí a gente pensa assim, como é que eu vou fazer com que isso aconteça? É sempre colocando eles diante de Deus, claro, sempre conversando, a oração, ela orando por eles, e nessa conversa sempre contínua, né, incansável. Né? Eu tenho exemplo de senhoras da igreja que elas dizem assim, qual foi o segredo para você hoje ver os filhos criados nos caminhos do Senhor? Foi nunca desistir deles. Esse é um ponto, né, que a gente não pode esquecer, que a gente nunca deve desistir. Né? E eu lembro assim, um exemplo bem rápido do meu filho, que eu orientando, ele pediu para sair e tal, eu disse, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Ele vira para mim e diz assim, mãe, a senhora não confia, né, naquilo que me ensinou ou na sua educação, e aí eu fiquei em silêncio por uns minutos e agradeci a Deus. Né? Então, nesse mundo que tá tão diferente, que apresenta tantas coisas novas, eu penso que a gente confiar na graça de Deus é a chave do negócio, né, vamos dizer assim. Desde muito pequenos, mesmo com todas as atribuições, plantões noturnos, eu nunca deixei de compartilhar com os meus filhos a palavra do Senhor, orar com eles, cantar e ler a palavra, compartilhar do cuidado de Deus, segundo a compreensão de cada um. E até então, meus filhos, graças a Deus, estão comigo na igreja, engajados, convictos da salvação. Isso é uma grande bênção. Eu acredito também que uma das coisas que ajuda os nossos filhos é justamente encontrar em nós, pais, né, mães, as nossas fragilidades como seres humanos, reconhecer em nós as nossas fragilidades e reconhecer em nós o amor a Cristo. Essa convivência de compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida, o que o Evangelho transformou na sua vida. Eu acho que isso é muito importante, porque não tem ninguém neste mundo que nos conheça mais que nossos filhos. Eu acho que um dos pontos que cabe a nós, mães, é fazer com que esse Deus seja muito, mas muito atraente para os nossos filhos. É Legal. um Deus muito diferente do que não é o Deus da caixinha, é o Deus dinâmico, é o Deus que faz coisas impressionantes na vida de um ser humano. É só ele permitir, né, que ele faça. Então, isso é muito gratificante para mim. Não me arrependo de todos os sacrifícios que o Senhor me permitiu fazer para criar meus filhos no temor do Senhor, no conhecimento Amém. da palavra do Senhor. Eu acho assim que é muito importante o exemplo nosso, como já foi falado aqui. Eu acho que o testemunho fala mais alto do que qualquer coisa. Você ser muito honesta na sua fé, né? A gente tem essa tendência de
irmos para a igreja e colocarmos nossas máscaras, né? É claro que a gente tem que ter o comportamento que a gente tem em casa, a gente não tem na igreja, porque em casa que a gente tira todas as nossas máscaras. Não tem ninguém que nos conheça melhor do que nosso cônjuge e nossos filhos, né? Mas acho que você mostrar essa honestidade, essa sinceridade, volto a falar, respeitar esse teu jeito de ser diante do Senhor, e os filhos estarem vendo isso é muito legal, né? E também como diz em Deuteronômios, lá 11, que fala que a gente está ensinando, não só quando estivermos sentados em casa, mas quando estivermos caminhando, seja no levantar ou seja no deitar. Eu também vejo que isso é importante, é necessário, mas para mim é mais o testemunho. Não adianta eu abrir uma Bíblia, estar lendo uma passagem bíblica, estar orando com os filhos diariamente, mas de repente estou no carro, uma coisa tão simples, mas se eu passo o sinal vermelho, eu xingo aquele camarada que cortou a frente do meu carro, né? Então eu acho que essa disciplina, esse testemunho, acho que é o que fala mais alto. E daí você vê durante os anos as recompensas, né? Eu tô com a filha e o genro aqui que são de Natal, vieram aqui para nos ver e acabaram o voo sendo cancelado, não estão podendo voltar para Natal ainda. Daí você vê a sua netinha, né? Toda manhã no café ou no almoço ela orar. Que orações lindas, sabe? Simples e lindas. O jeito dela falar com Deus, assim, na simplicidade de uma criança, é muito emocionante. E daí você vê que isso vem dos pais, daí somos nós, daí são os filhos e daí são as netas. É muito legal ver isso, sabe, de geração em geração. Mas é o testemunho, para mim é o testemunho. Eu acho que esse é o ponto, é a igualdade na diversidade. Então, assim, como a minha mãe a minha filha, desculpem, foi praticamente criada até a adolescência com a minha mãe, ela herdou muito a fé que a minha mãe tinha, que era um exemplo de fé, de paciência, e eu diria até de longanimidade, né? Minha mãe era longânima, ela dificilmente você via minha mãe triste e tal, e a minha filha herdou muito isso dela. Eu sou mais incisiva, sou mais sanguínea, etc. Mas quando a gente está junta, quando nós estamos juntas, é visível a diferença. A minha filha é mais calma. Ela sempre, uma das irmãs fala assim, ela sempre diz assim, mãe, deixa Deus trabalhar. Enquanto que eu digo assim, eu quero fazer, eu quero resolver, eu preciso fazer. Então, no meio de toda essa diferença, uma personalidade totalmente diferente da outra, convivendo diariamente, tem essa fé, né? Esse testemunho de ela dizer assim, apesar de você ser diferente, eu quero ser igual a você. Na fé, no comportamento, na sinceridade, né? na pureza de sentimento. Né? Então, eu acho que o que nos une, né, são atitudes e personalidades diferentes numa única fé nesse Jesus Cristo que é capaz de usar tanto a mim, da forma como sou, como a ela, da forma como ela é. Eu acho que é isso, de novo, é a beleza desse Deus que une todos os pontos num único propósito, que é o amor. A gente tem, assim, aquela coisa da experiência que não tem jeito, foi a experiência de mãe, e a gente tentou aqui também em casa, sempre quando eles foram para lá, o Thales chegou a ir depois, a Érica foi primeiro para fazer faculdade em São Paulo, está fazendo Direito em São Bernardo, o Thales já está fazendo a pós-graduação e os dois estão trabalhando em São Paulo, né? E a convivência não foi fácil, porque realmente meu esposo, como eu falei logo no começo, né? Casamos muito novos,
Então eu tive sempre que lidar muito com a questão da ir à igreja, de levar as crianças, às vezes o meu esposo me acompanhava, às vezes não. Hoje está completamente diferente, hoje ele está envolvido, realmente, ele sempre viveu o cristianismo, mas ele já até tinha feito profissão de fé na época que antes de nos casarmos. Mas essa experiência de vida dele, ele não tinha essa convivência com a igreja, do estar na igreja, e eu sempre envolvida com todas as igrejas por onde passava, como eu já contei anteriormente, então foi sempre um desafio. E as crianças conviveram com isso, com essa diferença. E o que a gente tentou fazer sempre? Conversar e mostrar o que era a igreja, mas o que era principalmente o amor de Deus em nossas vidas. E o ser cristão, os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, o que eu vejo com os dois lá? A gente vê que a boa semente, a gente entregou a eles, essa história que nós estamos falando, o exemplo, mas essa parte de que realmente quando Deus toca no coração deles, é que vai fazer realmente a diferença na vida deles. E a gente sabe, as pessoas, todo mundo fala, fala, nossa, mas o Thales e a Erika são pessoas maravilhosas, né? Então, assim, é isso que eu creio, e Deus vai fazer a obra dele em nome de Jesus. Para não ser repetitiva com relação ao exemplo, mas é o que eu aplico, né? Toda vez que eu cobro algo do Isaac ou da Heloísa, eu tento primeiro refletir se eu realmente faço, se eles veem em mim aquilo que eu cobro deles, né? Como a minha avó fazia comigo, né? Toda vez que ela me cobrava algo, era algo que eu via que ela fazia, que ela produzia, né? Então ela não estava me cobrando algo que ela não fazia. Então eu sempre tento passar isso para eles, né? E graças a Deus, assim, eu tenho sido muito feliz com os meus filhos, apesar de tão pequenos. O Isaac, ele tem 7 anos, mas ele tem uma maturidade espiritual que emociona o coração, né? De saber o zelo que ele tem por Cristo. Né? Tão pequenininho, mas ele ama a Deus acima de todas as coisas. Ele compreende já esse amor no coração dele. E eu percebo que foi inculcado por mim, pelo Pai, né? Da forma que a gente conduz a vida da gente, apesar dos erros, né? Apesar de errarmos bastante, mas ele tem a compreensão real de quem é Jesus. E a Heloísa já está no mesmo caminho. Apesar dos dois terem um temperamento totalmente diferente. Isaac é mais calmo, a Heloísa ela é mais eu. O Isaac é o pai, a Heloísa sou eu. Então, mas ela também é sensitiva. Né? Nesses dias de quarentena tem sido difícil, porque a única ferramenta, talvez, que nos sobra ali de tempo, ou é uma televisão, ou é um joguinho no celular, ou é o Xbox. Mas a gente tenta temperar, né? Hoje brinca um pouquinho, amanhã vai para o quintal, vai mexer com terra, vai correr, vai fazer alguma coisa. Aqui não. Né? E eles compreendem. Eles não ficam chateados, eles entendem quando a gente os priva de tecnologia para brincar. Isso é bom, né? E é tão interessante quando a gente inculca a palavra de Deus ao coração deles, que eles sempre guardam. Não adianta, a gente pode até tentar tirar algumas coisas, mas eles sempre dão exemplos para a gente. A Elô, ontem mesmo, na situação, eu cansada, muito cansada, devido a um dia cheio de trabalho. Coloquei eles para deitar, para dormir. Quando eu me deitei com eles para a gente dormir, eu falei, vamos dormir, Heloísa. Ué, a gente não vai orar hoje? Né? Então, assim, eles dão exemplos. Né? Quando a gente erra ou quando a gente deixa de fazer algo, que aquilo já se tornou rotina, eles já entenderam que precisa orar, né? Que precisa agradecer pelo dia. Né? Eles lembram, eles não deixam a gente esquecer. Né? E para mim isso, por eles serem pequenos, para mim é uma dádiva e só reflete que eu estou acertando mais do que estou errando, né? E vou continuar dessa forma, inculcando Cristo ao coraçãozinho deles, dando exemplo primeiramente, porque não adianta a gente cobrar algo dos nossos filhos que a gente não dá o exemplo, que a gente não faz, né? Então, eu glorifico a Deus por isso, né? Pela oportunidade de ter filhos e ter filhos
tão bons assim, já com uma maturidade. Isaac um pouco mais do que Heloísa. Mas eu fico muito feliz de estar conseguindo, no mundo que a gente está vendo perdido totalmente, onde os valores, né, se perderam, onde o respeito se perdeu, e ver filhos respeitosos, né, tão pequenininhos, não tem preço. Né? É só a graça, como a irmã bem disse, é só a graça reveladora, transformadora e renovadora de Cristo nas nossas vidas. Muito obrigado, minhas irmãs, por compartilharem o poder e a importância do testemunho na vida dos filhos. Realmente, o mundo precisa de mães que deem testemunho de vida. Muito bom.